meu nome é Fabiana, sou terapeuta multidimensional e hoje eu vim falar um pouquinho sobre uma coisa que eu não vejo ninguém falando, sobre dinâmica. E por que você despertou para uma dinâmica nessa encarnação? Você sabe? Bom, a gente veio aqui nessa encarnação e despertamos para ajudar na transição planetária. Jesus falou uma vez lá nos apócrifos, né? Ele comentou para os apóstolos dele que nós seríamos a geração inabalável. E o que seria a geração inabalável? Seria aquelas pessoas que não se contentam com pouco, né? Não entram nas coisas da Matrix, não se encaixam nas coisas da Matrix. Aquelas pessoas que sempre estão procurando algo, que estão querendo respostas sempre, aquelas pessoas que pensam diferente da caixa, né? Diferente da família, diferente da sociedade, aquela pessoa que procura respostas sempre, que não se aquieta, que não fica lá dentro da caixa achando que o governo, que a Matrix está sempre certa. Então nós somos a geração inabalável. E o que essa geração inabalável ainda está dormindo? Né? Porque é isso que eu sinto. Eu vi um comentário de uma pessoa que falou: ai, Deus me livre, porque eu odeio meu gêmeo, porque não sei o que, não sei o que. Então a pessoa se odeia. Se é a mesma alma, né? E a pessoa diz que odeia um, é porque ela se odeia, é um espelho, não esqueçam. Então, assim, a gente precisa sair dessa caixa de olhar só para o outro. Parece que estamos dentro de uma caixa e um de frente para o outro e você, né? Porque é isso que a chama gêmea consciente faz por muito tempo. E tem umas que se perdem, porque eu conheço gente, já ouvi, né? Gente falando que está há 10 anos em dinâmica, e claro que isso, dependendo da data que ela despertou, quanto mais agora, depois de 2022, que estão despertando, elas conseguem mais rápido a união do que ela que despertou lá em 2019, 16, eu acho que começou ali, 12. Então assim, claro que cada um tem o seu processo, mas o que eu quero trazer absolutamente é o seguinte, é que a gente fica perdendo muito tempo, né, olhando para o outro. Eu não invalido a dor de ninguém, porque eu também tenho minhas dores, eu também tenho que passar por elas e transmutar essas dores, e são processos difíceis, mas a gente precisa entrar em rendição, a gente precisa deixar o outro de lado. E quando eu digo deixar o outro de lado, não é não amar, não é bloquear o outro, não é ignorar e ficar xingando o outro, não é isso que eu estou querendo dizer. É que pra gente olhar pra gente, a gente precisa deixar o outro um pouco, né? E isso é um pouco difícil, porque essa dinâmica ela é tão forte que você é um magnetismo, né? Aquilo puxa. E só que a gente precisa colocar na nossa cabeça que isso tudo, essa dinâmica, esses relacionamentos, eles têm uma coisa maior, muito maior por trás, que é esse amor incondicional que a gente precisa passar para os outros. E a gente precisa lembrar de quem somos. E eu vejo muita gente ainda perdida, que despertaram, mas ainda estão perdidas, não sabem o que fazem. E isso eu não estou falando para quem está no começo ali, né, que despertou agora, não é isso, porque quando a gente desperta é uma turbulência mesmo, mas depois que tu passa a noite escura da alma, né, que você vai entendendo as coisas, você precisa entender que logo precisamos entrar nessa rendição. E a rendição não é deixar de amar o outro, a rendição é aceitar que com o tempo divino, isso vai acontecer. É isso. E também tem a rendição, né, que eu falo sempre, a rendição com o divino, entender que somos deuses,
Não somos os pecadores que nem colocaram, né? Muito tempo a religião colocou que somos uns coitados, né? Como eles falavam. Que é assim que eu entendo, né? Não falam assim, mas é assim que eu entendo. E a gente veio hoje por uma causa maior. Não é, é só eu e o gêmeo, meu mundo. Porque a gente fica assim muito tempo. E essas coisas que eu estou trazendo não é para ferir ninguém, porque eu passei por tudo isso, né? E é normal um tempo, mas não é normal ficar muito tempo nessas questões. É isso que eu estou trazendo. A gente precisa expandir a nossa consciência, olhar para as coisas ao redor e ver tudo o que está acontecendo, entender que viemos para uma coisa maior. Eu vou trazer uma questão, um relato meu, bem rapidinho. A minha mãe, ela faleceu em maio. Quando ela faleceu, eu estava na noite escura da alma. Isso teve um propósito. E eu não entendia porque quando eu estava na noite escura da alma, ela faleceu. E isso pode acontecer, principalmente com o DM. E eu lembro que ela apareceu para mim em agosto. E ela estava muito bem, a gente conversou e foi em meditação, porque eu vejo as pessoas mais em meditação. Me deu uma vontade súbita de um horário diferente de meditar e eu meditei e ela apareceu. E eu lembro que a gente conversou um pouco e um mentor meu falou o seguinte, ele disse que a minha mãe, ela veio nessa encarnação para fazer o que ela precisava fazer para mim, para acionar todas as dores que eu precisava transmutar nessa vida. E eu entendi, né, que é como se ela abdicasse de uma encarnação dela para me ajudar. E teve gente que eu até falei alguma coisa a respeito e a pessoa, mas ela veio aqui para fazer mal para você. Não. Ela teve que fazer o que foi preciso para mim acordar, né? Acordar, para me limpar essas dores, que talvez em outras encarnações eu não estava conseguindo. Então olha que grandioso que é essa dinâmica, né? Esse momento que estamos passando, porque imagine alguém abdicar da sua encarnação para ajudar. Eu imagino que existem muitos desses casos, né? Não só em dinâmica de chamas gêmeas, mas para ajudar outras pessoas que estão despertando também. E eu entendo, né, que cada um passa pelos seus processos, cada um vai passar o que precisa passar para limpar, e muitas dessas coisas que temos hoje é de outras encarnações, dores, né? Que eu lembro que eu passei por algumas dores que eu senti que não era dessa vida. Eu até pensei, será que eu estou passando por isso porque é coisa do meu gêmeo? E algumas coisas na minha dinâmica que foram limpas em mim, que tinham relação com o gêmeo. E hoje, né, eu já estou nesse processo de limpar muita coisa de fractais, e esses fractais, o gêmeo está envolvido, né? E eu que preciso limpar, porque eu que vim para fazer esse trabalho nessa encarnação. Então assim, imagina se ainda eu estivesse no ego e ia dizer, não, eu não quero limpar nada do outro, como eu vejo gente falando, eu não quero porque eu não tenho obrigação. E sim, você veio para fazer esse trabalho. E é isso que você precisa entender, que o seu trabalho de gêmeo consciente é para limpar, sim, coisas do outro também. Por que eu vou dizer que não? Se eu ajudando o outro, eu estou me ajudando e ao mesmo tempo eu né, trabalhando as curas em mim, eu estou ajudando o outro também. Então assim, é tudo um ajudando o outro, né? O casal se ajudando, e para depois esse casal ajudar o todo, né? O planeta, as pessoas.
Então, assim, a gente precisa entender que não é só eu e o gêmeo, é eu e o todo. Por isso a gente precisa despertar, expandir a consciência. Às vezes eu vejo pessoas falando algumas coisas e quando a pessoa está em dinâmica, ela começa a falar sobre expansão de consciência, eu já notei que tem poucos likes, né? Poucos likes, visualização poucas sobre essas questões. Por quê? Porque na dinâmica de chamas gêmeas, o que acontece? Se eu colocar um vídeo, o DM tá não sei o que o DM tá pensando, sabe, essas coisinhas assim? Porque às vezes a gente coloca, mas às vezes vai falar de uma coisa um pouco diferente, só para chamar atenção, mas isso é normal. Mas porque os gêmeos, né, os conscientes, eles estão focados no outro ainda. Eles não estão olhando para o todo, né? Eles estão focados no outro e focados nas dores. Então eles querem saber, meu gêmeo, olha lá o vídeo, o DM tá pensando em mim, o que ele tá pensando? Vou lá ver. É claro, isso vai chamar atenção. Agora, quando tem um vídeo lá falando sobre expansão de consciência, a gente não quer olhar. A gente não quer ver aquele vídeo. Eu nem sei o que é expansão de consciência, eu nem tô nessa fase. Muita gente para nessa parte. Muita gente para nessa parte de ficar olhando um pro outro, né? Eu olhando pro outro, o outro não tá nem aí pra mim, porque quanto mais a gente olha pro outro, o outro não quer saber da gente. É mais ou menos assim que funciona. Mas eu tô olhando, eu quero lá olhando nas redes sociais o que ele tá fazendo. Eu quero isso, quero aquilo. Mas agora assistir um vídeo de expansão da consciência ninguém quer. Metade das chamas gêmeas ainda está olhando para o outro, né? Não querem expandir a consciência, não querem pegar um livro para ler. Quando eles dizem, né? Eu não entendia. Quando as pessoas falavam, não é uma dinâmica de amor, não é romantismo. E eu lembro que no começo da dinâmica eu ficava braba, né? Como não é romantismo? Eu não entendia o que eles queriam dizer e hoje eu entendo. Eles querem dizer que isso é mais, né? Mais do que só um casal. Os dois, eles vieram nessa encarnação para fazer ajudar o planeta. E isso é uma responsabilidade grande, porque quando eu soube que eu estava em missão, eu fiquei apavorada, porque eu pensei, mas por que alguém ia me dar esse cargo? Né? Porque um cargo é como se fosse um cargo de chefia, assim como tem alguns, né, que estão em missão, algumas pessoas que fazem vídeo. Eu pensei, mas eu mereço tudo isso? Porque eu ainda, né, estava com muitas dores ainda. Eu não entendi essa responsabilidade. E não é porque eu sou melhor, é porque em alguma vida é bem provável que eu já fiz alguma coisa parecida. Né? Eu fui uma sacerdotisa, não sei se na última vida, mas eu fui uma sacerdotisa e nessa vida que eu fui uma sacerdotisa, eu ajudava pessoas, então eu vim nessa encarnação para ajudar. E com certeza o meu gêmeo vai ter que fazer alguma coisa parecida. Então, vocês entendem a dimensão que é essa dinâmica? Então, a gente precisa colocar as nossas questões, né, para o nosso eu superior, conversar com ele, para ver o que a gente precisa, o que é preciso para a gente alcançar a união. Além do que a gente já sabe, né, que é se curar, né, e entrar em rendição, essas questões assim, mas precisamos, o que a gente, um dia, né, que você tira para fazer alguma coisa para o outro, né, para o todo, para os outros. A gente pode começar aos poucos, não necessariamente precisa abrir uma câmera e falar. A gente pode fazer um pouquinho cada dia, ajudando o outro. E para a gente ir aprendendo a fazer isso, porque muita gente, eu sei que ajuda, né, o outro, olha para o outro, mas o que eu quero trazer aqui é a dimensão que é estar em uma dinâmica de chamas gêmeas.
Tanto é que existem pessoas espiritualizadas que não entendem. Isso é coisa de um grupinho que está inventando. E a gente bem sabe que quem está em uma dinâmica de chamas gêmeas, tudo que a gente já passou, todos os insights, todas as coisas que a gente acessa, a gente sabe o quão grandioso é isso, né? Os outros que não entendem, eles podem até falar, porque é uma dinâmica de apego, que nem eu já vi uma pessoa falar, é uma obsessão. Não necessariamente. A gente fica por muito tempo, é normal, porque é um vínculo muito forte, é um magnetismo muito forte, mas a gente precisa entender que vai chegar uma hora que a gente vai ter que começar a sair disso. Às vezes anos ainda estão nas mesmas questões aí, a gente precisa expandir, a gente precisa procurar conhecimento, organizar a nossa mente. Não existe das partes, né, expandir a consciência e o outro fica lá na Matrix. Não existe, tá? A partir do momento que você vai começando a olhar suas coisas, suas dores, vai se curando e vai começando a expandir a sua consciência, vai começando a olhar para o todo, o outro ele precisa se mexer. Vai começar a acontecer coisas na vida do outro que ele vai passar por uns processos bem dolorosos. Então, assim, não existe você expandir sua consciência e o outro tá na Matrix. Ele não vai ficar por muito tempo, tá? Um puxa o outro, você puxa ele. Se você ficar ali chorando, reclamando da vida e das suas dores, 10 anos, ele vai ficar lá na Matrix 10 anos, vai ficar lá casado 10 anos. A partir do momento que você olha para suas dores, vai expandindo a consciência, vai olhando o todo como uma coisa maior, eu vim para ajudar as pessoas também. Então, o que eu posso fazer hoje para ajudar, né? O que eu posso fazer hoje um pouquinho para ajudar o outro? Se colocar nisso, né? Porque a gente expande o cardíaco por que motivo? Teve uma pessoa que me falou, ela disse, eu sinto tanta dor no meu cardíaco, mas eu comentei, porque ele está expandindo, e ela não entendia a expansão. É esse amor que você começa a ter pelas pessoas, pelos animais, pelas plantas, pela natureza. Você quer mais contato com a natureza, né? Você quer sentir a natureza. E que nem eu olho para os lados hoje, eu nem prestava mais atenção, né, na minha vida, na minha cidade. E é só prédio. Eu tenho que andar alguns quilômetros para mim conseguir botar o pé na grama. Então, olha que tristeza. Isso eu falo da minha cidade, né? Então, assim, o pouquinho que a gente faz, hoje eu vou reciclar, hoje eu vou separar o reciclado, hoje eu vou dar uma comidinha lá para aquele gatinho que está abandonado. Pequenas coisas que a gente vai fazendo, né? Hoje eu vou ler um livro de tal coisa, hoje eu vou ver um vídeo de tal pessoa que fala sobre expansão de consciência. Isso, o teu cardíaco ele vai expandindo cada vez mais, né? E a gente tem que começar aos poucos, porque ele não vai expandir de uma hora para outra e a tua consciência vai expandir. Só ela vai expandindo aos poucos. E hoje eu só queria falar sobre isso, e eu acho que a gente é responsável, né, pelas coisas da gente, e também quem está em dinâmica também tem que entender que não é sobre nós, é sobre ajudar a humanidade. Gratidão.